Boa noite a você que nos acompanha pelo perfil da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cruzeiro. Já convido você a ir curtindo, compartilhando essa live, ela vai ficar gravada, para que outros possam também, em outra oportunidade, estar conosco, aproveitando, se apropriando daquele que nos concede hoje a oportunidade de estar aqui, o Padre Pedro. Padre Pedro Cardoso de Carvalho. Então, eu só conheci o Padre Pedro, agora eu já sei que é Padre Pedro Cardoso de Carvalho. Ele vai estar se apresentando, então nós estamos aqui com uma alegria enorme, estar recebendo o senhor. Foi um pedido especial do nosso pároco, o Padre Oswaldo, para que a gente tivesse esse momento com o senhor dentro do mês vocacional. Não foi possível na primeira semana, mas graças a Deus ainda nós estamos dentro do mês vocacional. Então é uma oportunidade para nós, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e para todos aqueles também que não fazem parte da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas que têm o Senhor no coração, que têm um amor especial e predileto pelo Senhor. Então, aí conosco o Padre Pedro vai se apresentando. Saudações, que as bênçãos de Deus, a paz e a alegria possam estar sempre presente em seus corações. Sou o Padre Pedro Cardoso, pertenço à Congregação dos Padres dos Eleitos. Atualmente eu estou morando em São Paulo, capital, e estou como pároco da paróquia São Tomás Moro, aqui na Vila d'Alva, aqui nas proximidades aqui da USP, próximo do Butantã. E é uma alegria, Mauro, estar participando com vocês aí da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É um apreço e um carinho muito grande por essa paróquia. Foi aí que eu comecei os meus primeiros anos de padre. Eu aprendi a ser padre aí com vocês. É uma alegria participar com vocês de um momento como esse. Esse mês de agosto a gente tem rezado, a igreja nos convida a gente intensificar as nossas orações pelas vocações. Claro que a gente tem que rezar sempre, mas a igreja nos convida a gente a intensificar. E a gente sabe da importância da vocação naquilo que a gente faz, nas opções que a gente abraça e principalmente nas nossas escolhas de cristão no nosso dia a dia, nas nossas opções que a gente faz, nas escolhas que a gente abraça, né? E antes da gente começar, apesar que nós já começamos, né, Maura? Eu queria fazer uma oração pedindo a Deus que Deus nos ilumine, nos dê a sabedoria. Não é nenhuma aula, porque aqui não tem nenhum doutor, nenhum professor. Um bate-papo, uma partilha e um encontro. E a gente sabe da importância do encontro na nossa vida. O encontro sempre favorece acréscimo. A gente escuta, a gente ouve, a gente aprende, a gente partilha. A gente agradece a Deus pela oportunidade desse encontro na nossa vida. Então, vamos fazer uma breve oração, pedindo a graça de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O som tá bom aí, Mauro? Tá ótimo. Quem está nos acompanhando está tendo uma boa receptividade de imagem e som, pode confirmar para a gente aí, Fátima do Romildo, Bianca Oliveira, Edmeia Costa, Elis Regina Costa mandando um abraço para o Padre Pedro, Edmeia Costa mandando um abraço para o Padre Pedro. Vocês estão recebendo uma boa imagem, um bom som? Padre, parece que está frio aí, né? Frio Tá chegou em bem São frio, Paulo. Mauro. Esfriou bastante hoje. Até uma pessoa de Cruzeiro, o seu Roberto Haddad, hoje eu conversando com ele, ele perguntou, padre, como que tá aí? Tá frio? Eu falei, tá gostoso de manhã, mas agora à tarde o clima esfriou bastante mesmo, viu? Hoje nós vamos ter que gastar os cobertores.
A gente fica alegre com a presença do senhor e a comunidade se alegra e as pessoas que estão nos acompanhando também. Já tivemos retorno aqui que o som está bom, a imagem está boa. Elis Regina, de Média, dizendo que sim, Fátima do Romil dizendo que sim, Hélio. E já temos algumas pessoas acompanhando com a gente. Padre, nós estamos no mês de agosto, um tema muito bonito, amados e chamados por Deus. És precioso aos meus olhos. Tu já fez uma breve apresentação e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós como se deu o chamado, como que nasceu a, essa vocação do Padre Pedro, onde nasceu, se foi no seio familiar, se foi inspirado em alguém, alguma pessoa, se foi fruto e resultado de oração. É importante a gente saber disso. Ô, Mauro, na realidade, os acontecimentos na vida da gente, a gente é uma somatória de acontecimentos, né, de ocorridos. É claro que tem algumas questões que são mais fortes, mais significativas nesse processo, mas é uma soma de coisas que vão acontecendo. Eu sou de família católica, os meus pais, assim, não são muito participantes, mas é aquela coisa que é comum no interior, né? As celebrações dominicais, as missas de padroeiro, as festas de padroeiro. Mas a minha avó sempre foi uma pessoa assim muito assídua na vida de fé dela. Até uma história, eu admiro muito a história dela. Minha avó já é falecida há 2 anos e ela tem uma participação assim muito, posso dizer que uma participação muito grande nesse processo para que eu pudesse fazer essa escolha. Eu desde criança sempre tive assim uma certa curiosidade. Eu me recordo, eu deveria ter aí uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. Tem um cidadão lá da minha cidade que ele foi seminarista e ele é muito amigo da minha família. E no tempo que ele estava no seminário, quando ele estava de férias e visitava a família, ele sempre ia na casa do meu pai. E nessas visitas, ele sempre contava a história do seminário e falava. Por coincidência, era seminarista Joseleito, né? E eu me recordo que isso foi despertando uma curiosidade, né? E eu falava para mim mesmo que eu ia para o seminário. Aquela história despertava em mim uma curiosidade, despertava. Não posso dizer que era vocação, porque ainda era muito, muito novidade, né? Mas foi, assim, algumas coisas que foram me despertando. Tem uma senhora, eu morei na zona rural até os 10 anos de idade, e tinha uma senhora que morava próximo da nossa casa, que ela é madrinha da minha irmã mais velha, e consequentemente se tornou madrinha de todos os outros irmãos, né? Dos seguintes irmãos. E ela sempre rezava o ofício de Nossa Senhora. E a gente, criança, junto com o filho dela, a gente acompanhava as orações, e eu me lembro que a imagem de São José era muito forte, aquele quadro de Nossa Senhora do Desterro, né? São José fugindo com Nossa Senhora para o Egito para salvar a vida de Jesus aí da perseguição de Herodes. Então a imagem de São José sempre foi muito forte assim na minha vida. Tinha um quadro grande onde a gente fazia as orações e eu fui convivendo com essas coisas. Depois a gente foi morar na cidade, ficou mais fácil da gente participar das atividades da igreja. Eu comecei a acompanhar a minha avó, eu era muito companheiro da minha avó quando criança, e isso foi despertando cada vez mais. Depois, fiquei adolescente, comecei a participar do grupo de jovem, e eu me recordo que, num período, alguns jovens começaram a conversar, a comentar no grupo de jovem, que tinha vontade de ir para o seminário, e eu sempre fui muito tímido, não falava em público assim fácil, mas aí eu falei que eu tinha vontade também. E nessa nós falamos com o Monsenhor, que era o pároco da cidade, o Monsenhor Elias, e ele começou a nos acompanhar, nos esclarecer algumas dúvidas,
Nessa época a gente não sabia o que era padre religioso, padre de congregação, nem padre diocesano, a gente não sabia nada disso. Ele tinha o interesse de ser padre, tinha vontade, e aí foi amadurecendo, né, o nosso conhecimento, as informações, o tempo foi passando, e aí nós começamos a participar dos encontros vocacional que a diocese promovia nas paróquias da região. E eu me recordo, tinha um padre já falecido da nossa congregação, e o seminário dos Joseleitos ficava próximo da minha cidade, aí uns 70 quilômetros, mais ou menos. E tinha um padre, o padre França, que era Joseleito, ele já é falecido. Ele tinha um trabalho de animação com a juventude, que chamava Jorna Jovem, né? Ele fazia uma jornada aí de 3 dias de final de semana com a juventude. E eu me recordo que ele fez uma jornada jovem lá na cidade. E foi onde eu conheci os Joseleitos, assim, o padre. Aquela pessoa que eu comentei que era seminarista não perseverou, logo saiu, mas ele plantou a semente, né? E aí eu tive contato com os padres Joseleitos e foi o padre França, e começamos a fazer contato. E aí nós começamos a fazer os encontros vocacionais que tinham na região. Tinha também os capuchinhos, a gente participava de tudo. Onde tinha encontro vocacional, a gente participava. Participava da diocese, dos capuchinhos. E por incrível que pareça, os Joseleitos eu participei só de um encontro. E foi interessante que quando eu fui conhecer o seminário dos Joseleitos, eu entrei em uma rua que dá de frente ao teatro, que é anexado ao colégio da congregação, e na fachada do teatro tinha uma foto de São José. Então, antes de eu chegar no seminário, eu vindo na rua, de longe eu já avistei a imagem, a foto de São José. Então, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu participei do encontro, e aí recebi o convite de fazer parte da turma que ia entrar em... Isso já era 1997, né? Já faz um tempinho. Eu não tinha terminado o segundo grau ainda, o ensino médio ainda, né? E aí fui para terminar o ensino médio, e era bastante gente, a minha turma de seminário nós éramos 18 ou 19, uma coisa assim, era uma turma grande. E aí eu fiquei 3 anos lá, em Tucano, e aí foi amadurecendo mais o discernimento, e aí a gente vai conhecendo mais ainda, e a gente vai vendo aí as diferenciações, né, dos padres que faz opção pela vida religiosa e os padres que faz opção pela vida secular, né? Mas o meu processo vocacional foi assim, mais ou menos assim, né, de uma forma bem resumida. E a minha voz foi sempre a incentivadora na minha fé, muito devota a Nossa Senhora, sempre rezava o texto todos os dias. Então, foi uma pessoa assim que me ajudou muito nesse início para que eu pudesse fazer essa escolha vocacional, né? E claro que a gente vai fazendo a descoberta também, que a gente não tem muita coisa, não é bem clara na cabeça da gente, né? A gente tem o desejo, mas a gente não sabe como que é o processo. A gente tem o desejo, a gente tem a vontade, e a gente vai fazer a caminhada, e na caminhada é que a gente vai descobrindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo no discernimento, na escolha, na opção que a gente faz na nossa caminhada, né? Bem resumida, né? A gente está tendo aqui várias manifestações de carinho de diversas pessoas dizendo que estão com saudade do Padre Pedro. Parece, volta, saudade, saudade, pedindo bênção. Esse jeitão do Padre Pedro, de onde que vem esse jeitão do Padre Pedro, assim, de estar no meio do povo, de ser do povo, né? A pessoa que chega, já chega mansinho,
o senhor falou que a vocação de grande parte da família e da oração da avó, né? Então, acho que é legal isso aí. Esse Sim, jeito é da família, a família todinha tem esse jeito do Padre Pedro? o Esse meu jeito de pai é ser, assim, de né? Minha mãe ligado. já é mais expansiva, minha mãe já é mais comunicativa, já. O meu pai é mais discreto, né? Então, eu acho que eu trago um pouco dessa característica, assim, do meu pai, né? Eu acho que nada melhor do que a gente conquistar o espaço da gente aos poucos, né? A gente vai conhecendo melhor, a gente vai aprendendo como a lidar melhor, né? Uma característica que eu acho que eu trago um pouco do meu pai, né? A gente se E do recorda quando caipira se... também, né? E do caipira também, que eu, como eu falei na minha história, eu tenho uma ligação muito forte, muito próxima com a zona rural, morei até os 10 anos na zona rural, depois foi que a gente mudou para a cidade, mas sempre convivendo, então é o jeito do caipira mesmo, né? A congregação, a Sociedade dos Eleitos de Cristo, lá tem irmãos consagrados também, né? Quando o senhor conheceu e teve esse despertamento vocacional, já tinha em mente de ser sacerdote ou de ser um irmão consagrado? Como eu falei, né, Mauro, assim, no meu começo, assim, a coisa era de ser padre mesmo, né? E uma das coisas, assim, também que me despertou esse desejo, essa vontade de ser padre, era a ligação que a gente tinha com o pároco da nossa cidade, né? Um homem, assim, muito acolhedor, muito simples, um homem muito simples mesmo. Ele é diocesano, já era bem um senhor, né? Hoje ele está com 93 anos, né? Então, na época, há 20 e poucos atrás, ele deveria estar aí com próximo dos 70, né? Com seus 60 e alguma coisa. Mas era um homem assim, era não, é que ainda está vivo, mas assim, um homem de um coração muito acolhedor, muito fraterno, muito disponível, muito prestativo. Então eu já trazia esse desejo mesmo de ser padre, né? Depois, com o conhecimento da vida consagrada, é que foi esclarecendo as coisas. Eu falei, então dá para associar aí o ser padre na vida religiosa, né? E foi a opção que eu fiz, né? Quando o senhor conheceu, fez essa opção, onde que foi a primeira, como se deu a caminhada vocacional? Onde que iniciou isso aí? Eu acho que seria interessante o senhor falar também por onde o senhor foi passando antes de ser padre, né? As figuras que foram Isso. marcando. A gente tem todo o processo formativo, né? As congregações religiosas, geralmente, ela tem um tempo um pouco mais longo do que os padres seculares, do que os padres diocesanos. Tem o ano, na nossa congregação, a gente tem o primeiro ano, que é o ano do postulantado, né? Em seguida, o noviciado, o ano do noviciado, a gente vai estudar a história da congregação, a história da igreja. Eu fiz o postulantado, como eu falei, foram 3 anos, porque eu ainda estava terminando o ensino médio, e o seminário era grande também, aí o padre aproveitava para botar a gente para trabalhar um pouco também, né? Para a gente ir aprendendo aí a vida religiosa e trabalhando um pouco também na congregação. Isso foi em Tucano, na Bahia, no interior da Bahia. Tucano é uma cidade pequena, fica próximo da cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. Em 2000, eu fui para Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Lá é a casa do noviciado. Então, eu fiz o noviciado em 2000, na cidade de Nova Friburgo. 2001, eu fui para Lorena, que a gente faz os estudos da filosofia na Unisal, em Lorena. Quando eu estava lá, aí com esse jeitão caipira, o padre Gilvan morava no lado das crianças, aí me convidou para eu ajudar lá no lado das crianças. Foi eu e mais 2 seminaristas, porque na época não morava seminarista antes, né?
que estudavam filosofia lá. E aí nós fomos ajudar nos trabalhos. Na época tinha bastante adolescente, tinha aí aproximadamente aí uns 20 adolescentes que moravam no Lar das Crianças, e era muita atividade. E nós fomos para ajudar o padre Gilvan com as crianças lá do lado das crianças e os adolescentes. Então, e nesse caso, eu morei bastante tempo no Embaú, né? Que eu morei 4 anos como estudante. Eu fiz os 3 anos de filosofia em Lorena e morando no Embaú. Depois, quando a gente termina a filosofia, a gente faz um ano de tirocínio. É uma espécie de um estágio que a gente faz em uma das casas das nossas congregações. E aí eu fiz o tirocínio também lá no Embaú, que foi em 2004. Então, já deram aí 4 anos, né? Em 2005, eu fui para Taubaté para cursar a faculdade de teologia. São 4 anos de teologia. Eu concluí em dezembro de 2008. E aí também em 2008, eu já ia para o Embaú também no final de semana. 2008, concluí o curso de teologia em 2008. E 2009, fevereiro de 2009, eu fui ordenado diácono em outubro de 2008. E fevereiro de 2009 eu já assumi o Lar das Crianças. E assumi em fevereiro e fui ordenado padre em 18 de abril de 2009. E a ordenação foi no Lar das Crianças, né? Muitos aí da paróquia participaram, tiveram a oportunidade de participar, né? E 2009 também eu comecei aí como vigário na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Engraçado que eu fui pedir para o padre Valdeci para celebrar uma missa por semana aí, pelo contato que a gente tinha com os benfeitores da instituição, a forma da gente estar presente na vida do povo. E aí, quando eu cheguei na secretaria da paróquia, aí o padre Valdeci, eu já ia ligar para você, eu estava querendo conversar com você. Falei, então fala o que é. Não, é que eu assumi, se eu não estou enganado, acho que a coordenação coordenação presbiteral de Lorena, e precisava de um ajudante aí, de um vigário. Eu falei, não, estou disponível. O que é que você queria falar? Eu falei, não, não é nada importante, não. E aí foi quando começou aí o nosso contato mais direto com a paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? E aí eu fiquei 5 anos como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Depois, com algumas mudanças na congregação, eu assumi a paróquia do Embaú. Fiquei 2 anos como pároco do Embaú. Nisso aí já foram 7 anos, né? De padre. Depois eu fiquei como vigário na paróquia do Embaú. E aí, março de 2019, eu fui para Manaus, né? E aí fiquei 10 meses lá em Manaus. E agora, em janeiro de 2020, eu vim para cá, para São Paulo, e assumi a paróquia São Tomás Moro, aqui no dia 11 de janeiro, aqui na capital de São Paulo, né? E nesse período que eu morei no Embaú, sempre trabalhando no Lar das Crianças, né? Fiquei 10 anos e 10 anos e 2 meses à frente do Lar das Crianças Padre João Benevides, conhecido por muitos aí na região, né? Trabalho árduo, mas aprendi muito. Padre, o que representa a figura do fundador lá do lado do irmão do senhor, Padre João Benevides? Que a relação da paróquia Nossa Senhora de Fátima começou com ele, né? Sim, sim. Na realidade, assim, a gente tem
na congregação, a gente pode começar pelo nosso fundador, né? Cada congregação tem o seu carisma é o seu jeito, a sua característica, a sua identificação. E quando eu fiz esse contato com os eleitos, eu já me identifiquei com o carisma da congregação, né? Então, para a gente entrar, a gente tem que ver, tem que olhar e se adaptar, né? Então, eu já fiquei assim um pouco encantado com essa coisa do trabalho da congregação. A minha família é interessante que assim a gente tem uma ligação muito grande com crianças, né? Sempre assim, na minha casa sempre foi muito acolhedora a casa. Minha mãe é professora e a gente é família grande e assim a gente sempre acolheu crianças. O meu pai, antes da gente nascer, eu e as minhas irmãs nascer, moraram dois meninos na casa dos meus pais, saíram quando já estavam adultos. Depois outras crianças ficavam em casa, era acolhida. Então a gente sempre teve uma ligação muito forte assim com essa coisa de criança. Quando eu cheguei na congregação que vi esse trabalho com a criança, aquilo ali é muito familiar, né? Assim, muito a palavra mais precisa mesmo é isso, é familiar, né? Então foi uma das coisas assim que me despertou mais o desejo e a vontade de ingressar na congregação. O padre José sempre teve, a José Gomercindo, fundador dos Joseleitos, sempre teve esse olhar muito atento, muito sensível ao pobre, ao órfão, né? Até porque também ele passou por essa experiência, foi deixado pelo pai muito, muito novo, muito jovem, então sabe das dificuldades, né? Das, das adversidades que enfrenta na vida. E na época também, quando ele quis ser padre, não foi muito fácil, porque na época, tempos diferentes, tinha que se pagar uma quantia para manutenção do candidato no seminário. E quando ele fundou a congregação, ele trazia um pouco dessa experiência vivenciada por ele próprio, né? Uma congregação que acolhesse as vocações pobres, que tinham desejo e não tinham condição de se manterem no seminário, e essa coisa também de trabalhar com o pobre, com o órfão, né? Que são esses vulneráveis, esses que são mais necessitados, né? Da sociedade. Então, quando eu conheci um pouco da congregação, conhecendo um pouco da história, isso me chamou muita atenção e me atraiu bastante, né? O Padre João, vocês aí da região, o Padre João é conhecido, né, pela região inteira aí do Vale do Paraíba, do região sul de Minas, né? É muito, muito conhecido aí nessa região. A gente não tem nem o que dizer do Padre João, né? Um grande incentivador, um grande motivador nesses trabalhos que a gente faz, né? Tempos difíceis, tudo começando, que a gente sabe que quando as coisas estão começando são mais difíceis, né? Hoje, às vezes a gente conversando, partilhando, falando um pouco das dificuldades, cada tempo tem as suas dificuldades, né? Próprias do seu tempo. Mas eu sempre falo, né? Dificuldades maiores o Padre João enfrentou, né? Que foi começar do nada, né? Chegando. E quando o Padre João começou o trabalho do Lar das Crianças, ele nem padre era ainda, né? Tanto que muitos conhecem como Irmão João. Ele ainda era seminarista, né? Era estudante, né? E começando com a cara e com a coragem, né? Então, isso serve de motivação para a gente, de incentivo e encorajamento diante das dificuldades, diante dos obstáculos que às vezes a gente enfrenta na vida. Então, o Padre João, eu não conheci o Padre João pessoalmente, né? Mas a história que a gente conhece, a gente tem como esse grande assim guerreiro, motivador, homem que enfrentava as dificuldades com muita confiança em Deus, né? Isso, isso é um fato, isso é uma verdade que a gente tem como motivação na nossa vida.
a gente teve a oportunidade de conviver com o Padre João, e na oportunidade ele era irmão João, depois Padre João, e deixou um legado, deixou muita marca nas pessoas, principalmente nas pessoas de 60, de 50, né? E meus pais mesmo trabalharam muito com o Padre João. A gente fez muitos trabalhos extraordinários aqui. E com certeza, da semente, do fruto do trabalho dele, vieram depois vários padres, né? Vários Sim. padres, e até chegar ao Padre Pedro, né? O Padre Pedro também assim, diretamente, indiretamente é fruto também desse trabalho que foi semeado Bebemos aqui. da fonte, né? Bebemos da fonte, né? Então, e a fonte é muito boa, né? O Padre José Gomercindo, ele é extraordinário. Eu não tive oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas ele passou aqui várias vezes na nossa região aqui, a gente não teve oportunidade. Mas essa marca, esse carinho, esse jeito dele de cuidar das crianças, inclusive tem uma foto dele que estava até olhando ontem com a irmã Veronice, a foto dele com um guarda-chuva, com duas crianças, né? Portão, esse jeitão forte, né? Então, isso passa uma energia muito positiva para a gente, né? Algo muito positivo. Quer dizer, é um padre que estava para cuidar das crianças, né? Cuidar. Uma congregação que nasceu com esse olhar, com esse foco de cuidar das crianças. E o senhor mesmo falou, todos aqueles que vêm de uma família, que tem pessoas, que tem crianças em casa, e que é fruto de um amor verdadeiro, tem esse desejo também de cuidar de crianças. A gente vê o carinho que o senhor tinha para aquelas crianças do Embaú, e esse carinho foi marca do Padre Pedro. Esse carinho foi marca do Padre Pedro. E esse jeito, essa preocupação, esse amor contagiou muitas pessoas. Às vezes a gente vê uma criança abandonada, ninguém olha por ela, mas dependendo da pessoa que pega ela e põe ela no colo, transforma a vida dessa criança. Então, sem Sim, sombra de sim. dúvida, todos aqueles que não tinham identidade e que foram acolhidos pelo lar da criança, a começar do Padre João e depois pelo Padre Pedro, passaram a ter uma identidade. E acho que isso é algo extraordinário na vida do vocacionado. De assumir, de fato, não só de beber da fonte, mas também de deixar que a água bebida transforme a vida. Não só a vida daquele que bebe do vocacionado, mas transforme a vida daqueles que estão sob o cuidado do vocacionado. Isso o senhor fez muito bem. E o tema desse ano eu acho muito bacana, amados e chamados por Deus. Quer dizer, Deus amou tanto que o resultado desse amor de Deus na vida do Senhor provocou que o Senhor amasse. O Senhor só ama, nós só somos capazes de amar quando nós percebemos que Deus nos ama profundamente. Ainda falando sobre vocação, acho que é importante a gente dizer para as pessoas que estão nos acompanhando aí, que estão em dúvida da vocação, né? Estão em incerteza da vocação, de repente também quer ir beber na fonte lá do Padre José Gomercindo, qual o caminho que ele toma, né? Tem um É, caminho que faz muita gente caminhar. Né? O senhor começou aqui, já foi para lá, voltou, e acho que isso é uma característica dos padres joselitas, né? isso é próprio dos religiosos, dos padres de congregação, né? Que eles vão aonde a congregação tem casa e os envia, né? Os encaminha. Diferente dos padres de diocese, que eles ficam só ali em torno mesmo das cidades que compõem, que formam, que constituem a diocese, né? Nós, padres religiosos, a gente vai onde a congregação tem casa e onde a congregação enviar, né? É tanto que eu estava aí no Vale do Paraíba em 2019 e dia 26 de março de 2019 eu estava chegando em Manaus, né? É outro mundo, outra realidade, né? Manaus parece ser outro Brasil, né? Experiência também muito positiva, né? A gente conhecer o diferente, conhecer outra realidade, né? Não sei como cabe tanta água naquela região. Meu Deus do céu. Aí é engraçado que a gente vê crianças
de 4, 5 anos nadando no rio, vai morrer afogado. As crianças mergulham igual como se fosse filho de peixe. É... E se tratando de contato com a nossa congregação, nós temos o animador vocacional, né? E aqueles que o padre que é responsável pelos contatos, de fazer os encaminhamentos, direcionamento, que é o padre Beto. O padre Beto está morando atualmente em Campos do Jordão, na paróquia Santa Terezinha de Campos do Jordão. O padre Beto também foi pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Embaú por um tempo, e depois foi para Campos do Jordão, e ele que é o animador vocacional. Eu não lembro aqui de cabeça agora o número do telefone, mas quem quiser entrar em contato, entre aí no meu Facebook, Pedro Cardoso Carvalho, que aí a gente faz esse meio de campo aí, esse contato. Ô, padre, nós estamos na semana de oração pelos consagrados e consagradas, e da congregação, que é a Congregação Divino Mestre, que tem uma ligação muito forte com eles, né, dos eleitos de Cristo. O que o senhor poderia dizer aí para as irmãs que estão nos acompanhando, e também para aquelas que sentem esse desejo, né, no coração? Porque a gente vê uma relação muito bonita entre vocês, né? A relação Na realidade, eleitos a congregação Divino Mestre, a gente pode dizer que nós somos irmãos, nós temos uma ligação muito grande. E o padre José Gomesino, na realidade, ele fundou 3 congregações, né? Ele fundou a congregação Santa Terezinha, que está mais localizada no Nordeste, eles trabalham mais na região Norte e Nordeste, e a congregação Joseleitos e a congregação Divino Mestre. Aí em Cruzeiro, todos conhecem pelas irmãzinhas, né? A irmã Esmeralda, a irmã Veronice, a irmã Ana Lúcia, a irmã Lúcia, a irmã Veronice, a irmã Márcia, um punhado de irmãs que já passaram por aí, né? São do Divino Mestre. Então a gente tem essa ligação por questão do fundador. A gente traz esse carisma aí bem próximo, né? Tanto que as irmãzinhas também trabalham aí com crianças, né? Bebeu da fonte do fundador, do padre José Gomessin. E é bom lembrar também que o padre José, ele foi salesiano, né? Os salesianos têm esse trabalho também com a juventude. Então, o padre José também bebeu da fonte de Dom Bosco, né? Se inspirou em Dom Bosco. Então, foi um grande incentivador na vida do padre José, Dom Bosco, né? Muito conhecido também aí pelos salesianos aí no Vale do Paraíba, Cruzeiro, Lorena, e outras cidades aí tem os salesianos, né? O padre José morou em Lavrinhas, né? Ele fez o noviciado em Lavrinhas. Hoje não funciona mais como seminário, mas antes era o seminário dos salesianos, né? Então ele morou aí próximo aí das terras cruzeirenses, né? Lavrinhas. vai ver que é por isso que os joseleitos gostam tanto dessa região aqui, né? Quem sabe, Mauro? Acho que deve ser por isso. Não só os eleitos, mas também o Divino Mestre também. Acho que a fonte, né, ele bebeu tanto aqui, gostou tanto dessa região, que pensou. Acho que no coração dele já tinha um desejo de ter uma semente de trabalho dele aqui. Com certeza, Quem né? sabe? Vai entender. Só Deus sabe disso. O padre, a gente está aqui, tem várias pessoas manifestando carinho aqui, apreço, saudade. O que o senhor diz lá primeiro para o povo lá do Embaú, que tem gente aqui? Saudade do padre Pedro. Um abraço aí para a turma aí, para o pessoal aí do Vale do Paraíba, Embaú, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lorena, Canas, Lavrinhas. Graças a Deus eu fiz muita amizade aí, sou muito grato a Deus pela convivência. Confesso que foi um período, era muito corrido a minha vida aí, né? Bem corrido, mas muito gostosa, de uma experiência muito
para mim, era um cansaço gostoso, né? Que gratificava nas coisas que a gente fazia, que a gente realizava aí. Povo muito bom dessa região, um povo muito, muito fraterno. Eu sou muito grato, assim. As palavras são pobres para expressar toda a experiência que eu vivenciei aí com as pessoas, com os amigos, com os conhecidos aí dessa região, né? Então, é um abraço fraterno a todos vocês e uma gratidão estar aqui partilhando um pouco da vida, um pouco da experiência, um pouco da história, né? Gratidão, gratidão mesmo, coração. Eu sei que é complicado certas perguntas, mas o que mais marcou a presença do senhor nessa região aqui? Do Embaú, Cruzeiro, as Ô, pessoas? Mauro, assim, você fala de trabalho, Eu falo de trabalho, eu falo de vida, eu falo de missão, eu falo de é, pessoas. na realidade, assim, o primeiro contato que eu tive aí com o Vale do Paraíba foi com o Lar das Crianças, né? É, como eu falei, eu vim para fazer o curso de filosofia em Lorena e o padre Gilvan, que era o diretor do Lar das Crianças na época, me convidou para morar no Lar das Crianças. E essa coisa também da minha ligação muito com o ambiente rural, né? Então, assim, eu me adaptei muito bem, assim, no Embaú, né? Foi uma convivência para mim muito, muito agradável, muito familiar, muito sem sacrifício, né? Muito. Tem uma situação que aconteceu com meu pai foi um dia lá no Embaú com meu irmão, meu pai, você conhece que meu pai, né? Sei, sei. João Rocha e o Antônio. Eles foram à noite buscar um porco lá. Ele fala assim, foram buscar um porco lá, e chegou à noite, assim, ele nem queria isso, meu irmão insistiu muito, porque ele foi lá. Aí falou com o padre, de repente o padre veio lá com o porco à noite nas costas. O padre veio com o porco à noite nas costas, quer dizer, assim, é coisa de gente que gosta de viver isso, né? Aí o padre, Mas, então isso sempre acontece. Você fala assim, aí o padre apareceu, veio com o porco à noite nas costas. Eu falei, nossa, fiquei surpreso com aquilo. Ele sempre fala muito, ele gosta muito disso. Assim como meu pai, João Rocha, gosta disso, muitas pessoas gostam desse jeito, né? Desse jeito carinhoso, fraterno, amoroso, acolhedor, é, solidário. ô Mauro, assim, eu sempre fui muito bem recebido pelas pessoas daí dessa região, principalmente quando a gente se identificava como participante, membro do Lar das Crianças. O Lar das Crianças, o Padre João construiu uma história assim que a gente deve muito ao Padre João, o legado que ele construiu. E eu sempre fui muito bem recebido, onde eu cheguei, pelas pessoas, sempre fui muito bem acolhido, né? E eu tentava fazer com as pessoas aquilo que as pessoas faziam comigo, né? Se eu era bem recebido, se eu, dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, aquilo que eu pudesse atender as pessoas, eu sempre não tinha hora, não tinha dia, não tinha, dentro das condições e das possibilidades. Porque tem coisa que a gente tem vontade de fazer, mas a gente não tem condição de fazer. Mas aquilo que as nossas condições eram favoráveis, eu nunca deixei de fazer e peço perdão por aqueles que eu não consegui fazer. Está perdoado, né? Estamos perdoando aqui. A gente vê que o amor, o cuidado não era só com as crianças, né? Mas também com a criação, né? Acho que a gente tem que destacar esse amor, não só com as crianças que estavam sob a responsabilidade, com os funcionários que estavam sob a responsabilidade, com os paroquianos que estavam sob a responsabilidade, mas uma coisa que aconteceu um dia lá que eu fiquei assim pensando, né? O padre Pedro tem até tempo de pensar no cachorro. Né? Tanto que a criança saiu, foi embora, o cachorro foi embora junto, né? Nem sei se esse cachorro apareceu, né? Mas assim, é um cuidado com a natureza, com a criação também. E hoje acho que a gente tem que destacar essas coisas porque o sacerdote ele tem que se preocupar com tudo. Quem ama tem que se preocupar com não só com a criatura, mas com a criação, com tudo.
Então, esse amor, então, eu acho que esse amor, essa forma de amar, esse jeito de amar, isso foi envolvendo as pessoas. É claro que o padre João Benevides, ele deixou o legado dele. Mas não tenha dúvida também que o senhor deixou uma marca muito forte de amor nas pessoas. Não só com as crianças, com os funcionários, com os colaboradores, com os voluntários, com os paroquianos. Porque eu acho que, penso eu, né? Essa forma, e o tema desse mês vocacional, amados e chamados por Deus. Então, assim, quanto mais a gente ama as pessoas, mais esse amor vai alimentando a vocação da gente. A gente vai sendo impulsionado. É claro que o amor cria raízes, viu, Padre? Não tem como não criar raiz quando a gente se ama, né? E Sim, sim. eu sei que certas coisas é difícil até falar. E às vezes a gente fala pela beirada, para não entrar muito de cheio, porque o amor marca a gente. Nós somos pessoas que temos dificuldade de lidar com o amor. Mas é importante que o senhor saiba que esse jeito do Padre Pedro, esse jeito tem que ser preservado. Tem que ser preservado. Onde o Padre Pedro estiver, tem que preservar esse jeito. Esse jeito carinhoso, amoroso. Estão falando aqui, esse jeito de pai, esse jeito fraterno de acolher as pessoas. A gente sabe que algumas regiões do Brasil não tem tanto acolhimento, mas eu acho que aí é resultado do trabalho também de quem tá na liderança, de se comprometer, de olhar, de não perder essa característica do fundador, Padre José Gomercindo. Está sempre de prontidão para olhar. É claro que a gente é meio cabreirão, meio cabreiro, chega meio assim, mas é importante que o senhor saiba que a presença do Senhor aqui foi uma presença muito importante. E claro que a gente reza a Deus, né? Porque, que volte, é claro, né? A gente não quer tirar o pároco daí, não. O pároco daí faz um bom trabalho aí. Mas aqui eu tenho certeza, na nossa região, aqui está de braços abertos para receber. A gente gosta muito dos Joselitos. A paróquia Ô, Nossa Senhora Mauro, do Carmo tem uma dívida enorme com os Joselitos. você falou da história do cachorrinho que acompanhou a criança. Foi engraçada essa história, eu acho que pouca gente conhece. O cachorro sumiu, era uma cadelinha, Fox Paulistinha, né, que eu tinha ganhado. E aí os meninos fugiram, a cachorra acompanhou e depois perdeu a rota. E um dia eu estava celebrando na capela de São Sebastião, lá no bairro do Brejetuba. Quando eu olhei, a cadelinha apareceu na porta da igreja. Eu estava Não celebrando a sabia missa disso. no final, aí era um olho na missa e o outro na cadelinha. Estava fugindo. Aí quando eu terminei a missa, eu saí olhando, aí a cadela tinha entrado lá na casa de um rapaz lá. Aí eu fui falar com o rapaz não queria me dar a cadela, eu ainda tive que dar uns trocados para ele me dar a cadela, mas consegui resgatar. Que bom, eu fiquei tão preocupado com isso. Acredito que eu saí depois procurando, porque a gente fica muito preocupado, né? A gente que é cuidador Mas de animal, né? demorou, isso foi mais de um mês depois, né? Nossa, passou um tempão, né? Que bom que o Foi. senhor referiu. Eu não sabia desse detalhe, acho que muita gente não É, sabia do desfecho dessa história também, né? Esse mas desfecho. eu consegui resgatar. Mas é Opa, isso, Mauro. Assim, a pode gente, falar. a gente se alegra muito com essa oportunidade que a gente está tendo, né? O senhor quer falar um pouquinho da paróquia do senhor, como que é a paróquia do senhor hoje aí para a gente? Né? Onde o senhor está, como o senhor está? A minha paróquia aqui é paróquia de periferia, uma paróquia pequena, são 3 comunidades. A minha paróquia é a única no Brasil com esse padroeiro, São Tomás More. São Tomás More, Que bom, né? ele ele está aí ali no contexto do surgimento da Igreja Anglicana, né, com o rei Henrique VIII, que o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, que ele queria nulidade do casamento dele por não ter um filho homem para ser o sucessor, herdar o trono,
por a esposa não ter dado um filho homem, ele queria que a igreja reconhecesse o casamento dele como nulo. A igreja não reconhecendo, ele rompe com a igreja de Roma e funda a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, ligada ao Estado, né? E São Tomás More, em inglês, ele é filósofo, religioso, formado em direito, é muito católico, né? Foi formado em direito, pai de família, foi chanceler, né, do rei, e o rei queria que todos os seus súditos jurassem fidelidade ao rei e à nova religião, né, ligada ao Estado. E ele não rompe com, com a Igreja de Roma, e o rei prende ele, deixa ele de molho há uns dias, e ele não cedendo, ele é decapitado, né? É uma história muito bonita, é um santo muito ligado à família. Na época, ele favorecia a formação para as filhas igual aos filhos, porque na época as mulheres só recebiam formação básica, né? Os estudos mais avançados eram só oferecidos aos filhos homens. Ele ofereceu os estudos mais avançados para suas filhas mulheres. Então tem uma história bonita assim de fidelidade à fé, né? Um homem sábio, filósofo, conhecedor aí do direito, e com isso a igreja, né, declarou o padroeiro, foi o Papa João Paulo II, né, declarou o patrono dos políticos, né. Então, no Brasil, a única igreja que tem o padroeiro patrono dos políticos é aqui a minha paróquia, né, São Tomás More. Nós estamos aqui um pouco. Eu cheguei em janeiro, quando a gente estava começando os trabalhos, foi quando começou a pandemia, em março, e aí não deu tempo de fazer muita coisa. A gente tem feito o básico do básico aqui na paróquia, mas a paróquia aqui também tem um trabalho bonito, trabalho social, de atendimento a algumas famílias pobres. A gente está na periferia, aqui, divisa com Osasco, aqui a nossa paróquia, né? Então tem uma comunidade grande, aqui, pobre, e nós estamos inseridos aqui, tentando ser presença do Cristo aqui no meio, né? É um desafio, né, padre? É um desafio. Mas o carisma de vocês, ele abraça isso, né? Isso que é bonito, né? Um carisma que tem essa flexibilidade de perceber o Cristo sofredor, né? Divino Mestre, que sofre na criança, no idoso. E eu acho que é legal isso, porque alguém tem que fazer isso, né? Que bom que o senhor está aí, né? A gente fica feliz que o senhor está aí. Estamos aqui tentando fazer alguma coisa. Mas assim, não é um trabalho fácil, a gente sabe que é um trabalho fácil, e a gente tem aqui dezenas de mensagens do senhor de carinho, de saudade. Acho que é importante que o senhor saiba que, mesmo distante hoje, com essa nova tecnologia, a gente se aproxima das pessoas, né? É uma oportunidade que o senhor está tendo de estar com a gente. Sim, uma bênção. Eu agradeço esse convite aí, de estar esse bate-papo aí com vocês. Quando passar a pandemia, combinar com o Padre Oswaldo para eu ir celebrar um dia aí com vocês aí. Com certeza ele vai acolher com muito carinho. E ele insistiu, então, que eu queria estar mandando um abraço para o Padre Oswaldo também, que está sempre acompanhando a gente. Não sei se ele está online agora, mas ele é muito apreciador do trabalho, da vida, do sacerdócio do senhor. E o primeiro nome que ele falou já foi Padre Pedro, né? Você consegue falar com o Padre Pedro. Acho que é bonito isso, né? Bonito que a gente que não são famílias, são leigos, mas também tem padres que se espelham, né? Que se engrandecem com o sacerdócio do Senhor. A gente fica aqui muito feliz por isso, porque nesse mês vocacional a gente tem a oportunidade de termos a presença aqui dos eleitos, tivemos a oportunidade de ter a presença aqui da Congregação Divino Mestre. Por quê? Porque vocês fazem parte da nossa história. Vocês fazem parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima, vocês fazem parte da cidade de Cruzeiro,
vocês fazem parte dessa região, vocês estão no nosso coração, vocês fazem parte da nossa vida. Então, se a comunidade Nossa Senhora de Fátima é o que é hoje, é muito também agradecer aos Joseleitos. Esse jeito também fraterno, carinhoso, diferente, amoroso, solidário. Claro que nós estamos num tempo extremamente difícil, esse tempo de pandemia, de distanciamento social, mas a gente não pode deixar que o amor esfrie no nosso coração. A gente não pode deixar que o amor esfrie na nossa vida, na nossa vocação. Sei que está muito frio aí, você deve estar congelando já, né? Quero deixar só a palavra final para todo mundo que está acompanhando a gente aí, para os futuros vocacionados, para os paroquianos, Padre Oswaldo, enfim, para quem está nos vendo, né? A palavra final do Padre Pedro, né? A gente está muito feliz, estou muito grato de ter o senhor aqui, porque a gente sempre apreciou muito o trabalho do senhor, o sacerdócio do senhor. O Padre Pedro também, que era pai, o Padre Pedro que era amoroso. Então, assim, a gente tem tudo isso, e isso, de certa forma, plasmou todas as nossas vidas também, envolveu as nossas vidas. Então, nós somos felizes por termos tido a oportunidade de tê-lo conosco. E a gente roga a Deus que, claro, que a gente vai estar sempre aberto, ou para visita, ou para trabalhar, enfim, né? Com a palavra do senhor aí. Gratidão, né, Mauro? Gratidão a Deus pela oportunidade. A gente poderia existir e percorrer outros caminhos, nunca ter se conhecido, nunca ter se cruzado aí pelas estradas e pelos caminhos da vida, mas Deus permitiu que existíssemos e nos encontrássemos nos caminhos da vida. Então, é gratidão pela amizade, pela convivência, pela partilha. Aos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, eu sou muito grato, assim, não tenho nem palavras para expressar o meu carinho, o meu apreço, o afeto por cada um de vocês, pela parceria com o Lar das Crianças, que não é fácil, a gente falando é bonito, né? A gente cuidar, a gente administrar uma instituição, mas quando a gente está à frente, são muitas dificuldades de diversas realidades, né? E a paróquia Nossa Senhora de Fátima sempre foi muito parceira nos eventos que a gente fazia, na participação, aqueles almoços beneficentes que ajudava bastante a casa, com doações, né? Com participação na vida da gente, visita às crianças, isso era também uma coisa muito importante também, porque às vezes a gente fala de criança, a gente fica muito preocupado no oferecer o material e às vezes a gente não oferece a gente mesmo, né? Tem grupos aí da paróquia que sempre iam lá na casa, conversava com as crianças, fazia algumas atividades com as crianças, doava um pouco de si para as crianças. Então eu sou muito grato assim pelos padres aí que passaram pela paróquia, de uma forma particular, os que eu convivi, o padre Valdeci, quero agradecer também o padre Oswaldo, assim, também que mesmo depois que eu saí daí, que eu estava na paróquia do Embaú, muitas vezes ele abriu espaço para a gente celebrar aí, a gente convidar o povo a participar dos eventos no Lar das Crianças. Então, gratidão, assim. O Padre Oswaldo sempre foi muito parceiro, muito fraterno, muito amigo mesmo. Eu sou muito grato a tudo isso. Tudo isso é sinal de amizade, sinal de confiança, e eu quero, né, expressar de coração o meu carinho, o meu apreço, o meu abraço a todos os paroquianos, aos padres que passaram pela paróquia, o Padre Oswaldo, que é o pároco atual, todos aqueles que passaram pela minha vida, né? Todos aqueles que a gente se encontrou, a gente conviveu, a gente celebrou, a gente chorou, a gente riu, a gente brincou. Tudo isso foram momentos que Deus nos favoreceu, né? Cada momento a gente guarda com apreço e com carinho e com zelo. Então, as minhas palavras é de gratidão. A conversa está tão boa que já passou 1 hora, né, Mauro? Não, encerrando. Eu queria agradecer a todos que estão
Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse momento, pedir para que você curta e você compartilhe essa live aí, para que outros possam se beneficiar dessa conversa também. Tem vários paroquianos aí, vários amigos, conhecidos, não só da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas de Cruzeiro. Então, compartilhe essa live aí, para que outros possam também se beneficiar dessa conversa, desse bate-papo. É porque nós estamos no mês vocacional e hoje nós temos aqui um amado, um chamado por Deus aqui. E, como diz o profeta Isaías aqui, que é precioso. Não só precioso para Deus, mas precioso para cada um de nós também. Então, compartilhe. Obrigado por você nos ter nos acompanhado. Obrigado por você ter acompanhado com a gente em 1 hora já de live aí. Nós vamos encerrar. Mas antes de encerrar, o Padre Pedro vai dar uma bênção especial para nós, né? Vai dar uma bênção. Então, já pensa aí onde que você quer ser abençoado. O Padre Pedro vai estar conduzindo essa bênção, para que essa noite possa não só ter sido uma noite boa de bate-papo, mas para que a bênção de Deus possa recair sobre a sua vida. Padre Pedro, depois a gente vai estar encerrando. Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado por mais uma vez, Padre Pedro, mas não vão embora porque ele vai fazer a oração e dar a bênção. Muito bem. Nós, tendo a consciência de que a vida é consagrada, é a gente juntar, né, essas duas palavrinhas, né, consagrado, né? Nós somos chamados por Deus, nós somos presenteados com o dom da existência. Na realidade, todos nós somos convidados a ser consagrados naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza. Nós que abraçamos votos, um compromisso mais, vamos dizer assim, mais próximo, né? Mas todos nós somos convidados a sermos consagrados, né? Estar com o sagrado, andar com o sagrado. E nós somos criados dentro desse projeto de Deus. Então, vamos pedir a graça de Deus, que a gente possa ter a consciência. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, no dispor, né, a participar desse sagrado, nós vamos assumindo as nossas funções, os nossos papéis, com a graça de Deus, e vamos colaborando, sendo colaboradores da construção desse projeto de Deus. É um projeto de amor, de justiça, de paz, de perdão, de fraternidade, de todos esses elementos que fazem a vida acontecer. Como Jesus diz no Evangelho de São João, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida plena. Todas essas realidades fazem a vida acontecer em plenitude. Então, nós pedimos a Deus essa graça, pedimos também as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Deus possam ser uma constância na nossa vida, possam nos acompanhar nas nossas atividades, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, naquilo que a gente realiza. E pedir também a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que pega na nossa mão e nos conduz à verdadeira autoridade, que é Jesus. Porque nem sempre é fácil a gente trilhar o caminho, nem sempre é fácil a gente percorrer a estrada. Precisamos sempre de auxílio e de ajuda. E Nossa Senhora é essa que nos acompanha, essa que se faz companheira da nossa caminhada, que pega na nossa mão e nos conduz até a verdadeira autoridade, que é o seu Filho Jesus. Nossa Senhora não tem nenhum projeto separado do projeto de Deus. Ela é uma grande colaboradora desse projeto de Deus, apresentado por Cristo a todos nós. Então, vamos pedir as bênçãos de Deus, desça sobre cada um de nós, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Deus da paz permaneça sempre nos nossos corações. Amém. Graças a Deus. Amém. Padre, sucesso aí na missão, viu? Sucesso. Obrigado pela presença de vocês aí. Boa noite a todos. Abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. Amém.